E aí, amores, pode? Voltamos. Voltamos da seguinte maneira. Fui eu quem fez o trabalho ou fui eu quem fiz o trabalho? Fui eu quem fez ou fui eu quem fiz? Como vocês falariam? Fiz. Fala os dois? É? Na verdade, eu nem uso quem. Eu falo, fui eu que fiz. Eu não uso quem. Mas, se vocês usarem fui eu quem, tanto faz. Por quê? Sendo quem, o fez concorda com ele em terceira pessoa. E o fiz, obviamente, concorda com eu na primeira. Mesma coisa aqui, ó. Fomos nós quem? Eu acho que é horroroso falar, fomos nós quem fez. Mas pode por causa do quem. Ou fomos nós quem fizemos por causa do nós. Agora, se for que, fui eu que fiz. Aí é só fiz por causa do eu. Entenderam? Se for usado o pronome quem, pode concordar tanto com o pronome quem, quanto com o pronome pessoal a que se refere. Agora, se for o pronome relativo que, só concorda com o pronome a quem ele está conectado. Pronome pessoal reto. Beleza? Foste tu que? Mesmo verbo, fazer. Fizeste, lindo, concordando com tu. Agora, prestem atenção, amores. Anota aí para vocês me ajudarem na última. Eu fui o primeiro que fez ou o primeiro que fiz? Por quê? Com o primeiro, né? Fez com o quê? Porque está relacionado a primeiro. Não é isso? Eu também falaria que fez. Mas o fiz é por causa do fui também. Foi eu que fiz. Só corrige aqui, ó, que eu não fui até o final. Fiz com eu, tá? Não com fui. Com eu. Com o quê? Com o quê? Por quê? Esse aqui é um pronome relativo. E o que acontece com o pronome relativo, Lu? Sempre se refere ao termo anterior. Quem é o termo anterior? Primeiro. Mesma coisa aqui, ó, Lu. Mesma coisa aqui. O fiz está relacionado ao pronome relativo que retoma o eu. Beleza? Beleza, queridas? Show? Vamos então. A mulher com seu filho fugiu ou a mulher com seu filho fugiram? E vai naquilo que eu perguntei para vocês. O que vocês falariam? Fugiram? Aquilo. Eu falaria fugiram. Eu, Rian. Por quê? O pensamento é que os dois fugiram. Concordam? E é isso mesmo. Ah, Rian, mas e se eu estiver dizendo que quem fugiu foi a mulher e ela carregou o filho com ela? Aí a frase tinha que ser assim, ó. É o termo deslocado separando o sujeito do verbo.
Se a minha intenção é falar que fugiu foi a mulher e ela levou o filho consigo, aí nesse caso é a mulher, vírgula, com seu filho, vírgula, fugiu. Porque quando eu falo a mulher com seu filho, ambos fugiram. Sujeito composto, verbo no plural. Entenderam isso? Ô Lu, Andressa, vocês sabiam classificar esse com seu filho que está entre vírgulas? Como é que seria a frase na ordem direta? A mulher fugiu com seu filho. Ele foi deslocado, por isso ficou entre vírgulas. Com seu filho, amores, seria uma locução adverbial de companhia. Lembra? A mulher fugiu já não tem sentido? Com seu filho é um termo acessório que acrescenta informação ao verbo. Locução adverbial. Certo? E aí a ideia de companhia. Fugiu com ele. Sacou? Que isso, gente? Rafa mexeu do nada ele sozinho. Ô Lu, você falou que era do outro curso, qual? Fórmula lá, onde era? Ah, tá. Entendi você falar que aqui era um curso e aí assumiu, virou não. Você age lá. Andressa é nova no curso ou veio também de lá? Não. É nova? É porque ainda tá se organizando, mas aqui é grande pra cacete, né? E eu achei também bem localizado aqui. Então... Bom que já desce, tem vários bares. Mentira. Aqui, ó. Ela foi... Que horror. Ela foi uma das pessoas que conseguiu o prêmio ou que conseguiram o prêmio. Quero que vocês explorem a interpretação. Sem receio. Por isso que eu não estou perguntando qual é o certo. Estou perguntando para vocês o que vocês acham mais agradável ou mais coerente. Oi? Você colocaria no plural? Na minha cabeça, Lu, eu colocaria conseguiu, porque eu tô falando dela. Porque ela foi uma. Mas os dois estão certos. Por quê? Aí é questão do que você quer enfocar, Lu. Se você botou conseguiram, você está dizendo o quê? Que entre as pessoas que ela foi uma. Perfeito. Por isso que aí, como eu acabei de dar uma ênfase, você percebe que talvez seja até mais coerente. Mas o fato de eu começar a frase falando que ela foi uma, talvez a intenção do autor, entendeu? Seja essa. Aí vocês colocam as setinhas, ó, conseguiu voltada para uma, né? E conseguiram para pessoas. Ah, Rinha, tem alguma preferência? Não. Tudo depende da intenção do enunciador, do que o cara quer, em que ele quer focar, tá? Mais de um aluno passou no concurso ou passaram no concurso? Adoro. O que vocês falariam? Para mim é tão óbvio passaram, afinal mais de um é plural. Passou. Mas aí não é culpa nossa, é culpa da gramática. Por quê? Preste atenção. A expressão mais de um fica no singular, mesmo dando ideia de plural, porque existe uma situação específica. Se liga, Andressa. Mais um automóvel se chocou ou se chocaram? Se liga. Um chocou-se com o outro. Nesse caso, vai para o plural, porque existe o que a gente chama de ideia de reciprocidade. Um praticou a ação no outro. Aí vai para o plural. Então, qual é a regra? A expressão mais de um pede verbo no singular. Só irá para o plural quando houver ideia de reciprocidade. Beleza? A regra é essa. A expressão mais de um pede verbo no singular. Só vai para o plural se houver ideia de reciprocidade. É que eu não paro, mas deu uma refrescada a impressão minha. Deu?
Deixa eu ter mais ou menos noção. Agora eu entendi. E aí, amores? Posso seguir? Posso para outro slide? Show. Ué, cadê o... Aqui. Vem comigo, vem. A maioria dos alunos passou no concurso ou passaram no concurso? Mesma ideia. O que vocês usariam? Andressa, vê se você não vai na mesma ideia do alguns de nós. Porque a maioria. Concorda comigo? Eu uso a maioria. Me incomoda falar passaram. Apesar de que se a maioria é plural, né? A maioria é uma palavra no singular. Mas a maioria remete à ideia de plural. Por isso que os dois são assim. Na verdade, não é nem por isso não. Presta atenção. Qual é a regra aí? Termo partitivo. Quais são eles, Lu? Olha pro quadro aqui rapidinho, ó. Passou, desculpa. Deixa eu primeiro dar ali a regra. Passou concordando com a maioria e passaram concordando com alunos. Isso é para termos partitivos, eu botei aqui, ó. Minoria, maioria, boa parte, tá para vocês copiarem. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui, Lu, vem cá. A maioria dos alunos passaram. E se fosse a maioria da turma? Só passou. Porque só vai para o plural porque tem alunos no plural. A RIA mais turma é um grupo de alunos. Não interessa. A RIA turma dá a ideia de plural. Não interessa. Só vai concordar. A maioria dos alunos passaram concordando com alunos. Eu jamais posso falar a maioria da turma passaram porque ambos estão no singular. Por mais que você entenda que dá a ideia de plural. Ok? Beleza? Anota lá. Se vocês quiserem anotar aí um cantinho aí, é a regra de termo partitivo, tá, queridos? Termo partitivo. A maioria, a minoria, a grande parte, boa parte, a maior parte, a menor parte, assim vai. Termo partitivo. Próximo caso, eu preciso muito da interpretação de vocês. De novo, demais. Inclusive, eu vou até botar já as duas frases diretas aqui para vocês me ajudarem. Ou ele ou você ganhará o prêmio ou ganharão um prêmio. Ou ela ou você deverá comparecer ou deverão comparecer. Me ajuda a interpretar a primeira. Ou ele ou você ganhará o prêmio ou ganharão um prêmio? Por quê? Só um ganha. Perfeito, singular. Porque aí existe uma ideia de exclusão. Só um ganha. Perfeito. Uma vez caiu em prova. Não vou lembrar agora o exemplo. Era ou Lula ou outro será ou serão presidente. Porra, aí não tinha erro, né? Será eleito. Será eleito. Agora a dúvida é: ou ela ou você deverá comparecer à reunião ou deverão comparecer? Por que é importante interpretar? Imagina eu sendo síndico de um prédio e vocês duas dividem um apartamento. Eu cruzo com as duas no hall de entrada e falo assim, ó. Se eu falo, ou ela ou você deverá comparecer, a pergunta é, você pode comparecer? Nesse contexto, reunião. A frase é, ou ela ou você deverá comparecer à reunião. Você pode comparecer? Pode. Ela pode comparecer? Pode. Eu proibi as duas comparecerem juntas. Eu quero dizer que pelo menos uma tem que comparecer. Há ideia de exclusão? Não. Então, tanto faz. Por isso que é importante o contexto. Quando você quer dizer que somente um vai ser escolhido, vai ser beneficiado, aí é singular. Quando não houver ideia de exclusão no contexto empregado, tanto faz ser verbo no singular ou no plural. Tudo é flores
ou tudo são flores? O que vocês colocariam? Muito divertida você, galera. Vamos por partes? Vocês lembram como é que o verbo ser é classificado? Transitivo, intransitivo, lembra? Vocês lembram? Oi? De ligação? Por que, Lu? Porque ele só faz o quê? Liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Ele liga o sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É uma informação referente ao sujeito. Sempre. Se eu falo, Ana é linda. Linda é o predicativo da Ana. Entendeu? Predicativo do sujeito. Então a dúvida toda é assim, ó. Tudo é flores ou tudo são flores? Me ajuda. Quem é o sujeito? Tudo. Flores é o predicativo do sujeito. A gente costuma dizer o quê? O verbo concorda com o sujeito. Porém, ali tem um detalhe. Esse tudo é um termo indefinido. E por ser um termo indefinido, preste atenção no que eu vou falar. Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. A prioridade é concordar com o predicativo. Como é prioridade, ó, vou botar um asterisco. Sabe por quê? Porque eu também posso concordar com o sujeito. De novo, se eu tenho um termo indefinido no sujeito relacionado a um verbo ser, a prioridade é concordar com o predicativo. Por quê? Porque é o predicativo que vai definir o sujeito, né? Então, nesse caso, ó, pode ser qualquer um dos dois. Mas a prioridade é concordar com o predicativo. Mesma coisa aqui, ó. O problema é suas dívidas ou são suas dívidas? Quem é o sujeito? O problema, suas dívidas, predicativo do sujeito. O que acontece? Aqui eu não tenho um termo indefinido, mas pensa só. Se eu falo assim, gente, eu vou ter que sair mais cedo para resolver um problema. Vocês entenderam a frase? Sim. Você sabe que problema é esse? Não. Se eu chego e falo assim, gente, eu tenho uma coisa para te contar, uma coisa para contar para vocês. Tem sentido? Tem. Você sabe que coisa é essa? No português existem palavras de valor genérico. Coisa, tem negócio para falar, um caso para resolver, um problema. Então o que acontece? Isso aqui são o que nós chamamos de termos genéricos. Carioca adora falar, tem uma parada para te contar, né? Também é genérico. Aqui, ó, mesma coisa aqui de cima. Prioridade é concordar com o predicativo, mas não tem nada que me impeça de concordar com o sujeito. Beleza? As duas formas são corretas. Inclusive, deixa eu falar para vocês. Em cima, assim, tudo são flores e a prioridade. Mas tem um poeta chamado Casimiro de Abreu que escreveu um poema que começava tudo é flores. Para vocês verem como é possível também, tá? Quero ver agora, hein? Guilherme é as alegrias do pai ou Guilherme são as alegrias do pai? Frase feia, né? Mas deixa eu só definir. Por exemplo, Guilherme é o nome do meu filho. E aí eu quero dizer que todas as alegrias que eu tenho na vida vêm do Guilherme. Então o Guilherme é as alegrias ou são as alegrias? Sempre que for nome próprio, concorda com o nome próprio, tá, gente? Porque por mais que o predicativo, lembrando que Guilherme é o sujeito e as alegrias do pai é predicativo do sujeito, tá? Independente, como ali o termo predicativo é as alegrias, não vai botar no plural, não. O professor é eu ou o professor sou eu? E agora eu quero. Primeira pergunta, quem é o sujeito? Um professor. Rian, o sujeito. Então o predicativo é sempre depois? Sim. Predicativo sujeito com o verbo ser é sempre depois. Se você perceber, muita gente fala assim, ó, eu acho que todo mundo sabe que aqui o professor sou eu. Porque nesse caso ele está concordando com o predicativo, né? Vocês se ligaram que o predicativo é um pronome pessoal reto, gente? Quando eu tiver pronome reto,
se ele estiver no sujeito ou no predicativo, o verbo sempre vai concordar com ele, tá? Mas aqui eu estou falando do professor, não estou falando de mim. Como assim, Rian? Se eu falo, eu sou o professor, vocês concordam que eu estou falando de mim? Agora se eu falo, o professor sou eu estou falando para você quem é o professor, não estou falando de mim. Eu só estou revelando quem é o professor. Então o foco é o professor, que por acaso sou eu. Então existe uma diferença de foco nas informações, tá bom? Agora quero fazer duas perguntas para vocês. Primeiro, como é que lê aqui? 500 gramas ou 500 gramas? 500, né? O grama, peso, a grama, capim, né? Então 500 gramas. É suficiente ou são suficientes? Vai, Lu, sem medo. Antes de você responder, então, vou fazer uma pergunta. Você fala 500 gramas é muito ou são muitos? O que vocês falam? É muito. Você fala 500 gramas é pouco ou são poucos? Você fala 500 gramas é bastante ou são bastante? Porque, Lu, sempre que for numeral, é singular. Quer ver eu te provar isso, Lu? Qual é o ditado? 1 é pouco? Você vê que não fala 2 são bons. 2 é bom e 3 é demais. É sempre no singular. Numeral com o verbo ser não varia, tá? Quando você pega aquela promoção, 1 é 5, 3 é 10. Viu? Inclusive já teve muita gente perguntando assim, aí Rian, tá certo isso? Não é 3 são 10 não? Eu falei, não, 3 é 10. Aquela promoção bonita do latão. Já foi tempo que é 3 é 10. Eu não entendi a do professor. Do professor, da informação, do foco? Eu sei que é sou, mas eu não entendi. Regra. Você está falando de regra ou do sentido? De regra, sim. Beleza, regra. Quando eu tiver o verbo ser relacionado a um pronome reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, esteja ele no sujeito ou no predicativo, o verbo ser sempre concorda com o pronome pessoal reto. Beleza? O verbo ser sempre vai concordar com o pronome pessoal reto, esteja ele no sujeito ou no predicativo do sujeito. Tanto que quando eu invertir, continua sendo eu, sou o professor, continua sendo sou. Oi? Fotografando? Posso seguir? Pode? Queridas, me ajuda aqui agora. Eu vou falar de uma situação de figura de linguagem. Vocês devem lembrar de metáfora, metonímia, catacrese e os clássicos. Mas existe uma figura de linguagem. Na verdade, eu não sei se... Deixa eu ampliar um pouquinho o que eu vou falar. Vocês já devem ter ouvido falar em figuras de som. Figuras de som é quando a pessoa quer escrever um texto e acaba explorando o som. Por exemplo, quando ele repete sons consonantais ou sons vocálicos numa mesma frase. Tem a assonância e a aliteração. Lembra disso? Pois é. Lembra da prosopopeia? Ih, falei besteira. Ah, não, isso mesmo, prosopopeia. Viajei. Prosopopeia é quando você tem, na formação de palavras oriundas de som, mas na figura de linguagem quando você acaba criando uma palavra a partir de um som, né? E aí você fala de mimimi. Mimimi é baseado no som da reclamação, nhen, essas coisas assim. Tem também as figuras de sintaxe. Lembra de elipse, zeugma? É tudo relacionado à questão da sintaxe.
Aqui, como está relacionada à concordância, a silepse é uma figura de linguagem de sintaxe. E como é que isso funciona? A silepse é uma figura em que você não concorda os termos, mas as ideias que eles trazem. Como assim? Vossa Majestade está cansado. Interpreta comigo o seguinte, eu vou fazer uma perguntinha agora meio escrotinha. Vossa Majestade é um termo masculino ou feminino? Feminino. Vossa, não é? Mas não vê se você concorda comigo, que quando eu falo Vossa Majestade, você sabe que eu estou me referindo tanto ao rei quanto à rainha, concorda comigo? Quando eu pergunto Vossa Majestade é masculino ou feminino, tem muita gente que fala que é unissex. Eu até entendo essa resposta, porque ela realmente as pessoas... Mas a origem da palavra, como é vossa, é feminino. Então, se eu tenho ali Vossa Majestade feminino, e está cansado, eu estou me referindo a quem, gente? Ao rei. O adjetivo referente é masculino. Bateu? Não. A concordância não está coerente. Na verdade, está coerente pela ideia de que, como está cansado, eu estou me referindo ao rei. Então, eu chamo de silepse de gênero, quando dois termos de gênero diferentes se relacionam passando uma ideia coerente. Entenderam? Está ali, ó. É a concordância com a ideia e não com a palavra escrita. Existem três tipos. A primeira é o de gênero. Palavras de gêneros distintos se relacionam pela ideia que um deles traz. Olha de baixo. Os Lusíadas narram a história de Portugal. Sujeito. Eu acho que vocês concordam comigo que os Lusíadas é um termo no plural. Mas quando eu falo que os Lusíadas narram, vocês concordam comigo que eu estou falando da obra? Do livro? Concordam comigo? Então, quando eu falo os Lusíadas, termo no plural, tem relacionado a ele um verbo no singular, mas que, obviamente, está se referindo à obra e não aos Lusíadas. Beleza? Silepse de número. Agora, vê se vocês concordam comigo que essas duas primeiras até soa legal, mas a última dói, não dói? Mas, Luiz, se eu falar assim, ó. Lu, vê se você concorda comigo que todos sabemos que o carioca é um ser preguiçoso. Vamos botar assim. Quando eu falo todos sabemos, opa, mas não é a mesma coisa que está acontecendo ali? Todos é terceira pessoa, estou falando de qualquer pessoa. Quando eu falo todos sabemos, o que eu estou fazendo? Eu estou me inserindo no grupo de todos. Quando eu falo os brasileiros somos otimistas, o que você entende? Que eu me insiro no grupo dos brasileiros. Eu sou brasileiro e estou me inserindo. Então, quando eu falo os brasileiros, a pergunta é, galera, os brasileiros é a primeira, segunda ou terceira pessoa? Ih, dramático. Terceira? Eles, os brasileiros? Mas eu botei somos é o quê? Primeira do plural. Tá batendo? Não. Mas tem sentido? Tem. Porque nesse caso eu estou dizendo que eu faço parte dos brasileiros. Beleza, amores? Tranquilo? Isso é uma figura de linguagem que envolve conceito de concordância. Show? Lu, eu não estou nem com relógio, deixa eu ver no celular, mas eu imagino que deve estar faltando 1 hora de aula. Quase isso, exato? Bom, quase fui preciso, hein? São 7h12, tem 1 hora e 3 minutos de aula. Como é que tá essa cabeça aí, Lu? Aguentando mais conteúdo? E se eu falar que a gente vai falar da partícula C? Ai, papai. Eu prometo a vocês que eu vou falar mais detalhadamente isso à frente. Hoje é só uma pincelada. Eu vou dar hoje só a regra. Mas na aula de verbos eu vou falar com mais detalhes da questão das vozes verbais. Por quê? Vamos lá. Precisa-se de ajuda. Vê se vocês concordam comigo que aí é uma frase de voz ativa, porque alguém precisa de ajuda, sim ou não? A pergunta é, você sabe quem precisa de ajuda? Isso é um caso, amores, de sujeito indeterminado. A frase não diz quem é que precisa. Se vocês veem isso na porta de uma loja, precisa ser de funcionários, você sabe que alguém ali dentro precisa de funcionários, certo? Beleza? Então, nesse caso, nós temos aí um caso de sujeito indeterminado. Então, esse C da frase é o famoso partícula ou índice de indeterminação do sujeito. Partícula ou índice de indeterminação do sujeito. Alguns livros falam também pronome de indeterminação, tá?
Vocês conseguiram entender a ideia de que isso é uma frase de voz ativa? Que alguém precisa, alguém pratica a ação de precisar? É estranho eu falar que pratica ação, não é? Porque se eu falo assim, eu compro, eu estou praticando a ação de comprar. Eu ando, eu estou praticando. Agora, praticar a ação de precisar é algo natural, mas realmente é a voz ativa, que a pessoa precisa. Quando eu falo vive-se bem alguém aqui, você concorda comigo que ali também alguém vive? Sim ou não? Pratica a ação de viver? Agora a pergunta é, quem é que vive bem aqui? Lembra que eu falei da questão da interpretação? Se alguém fala assim, pô, esse condomínio aqui é bom de morar, aí você fala, ó, aqui vive-se bem, aqui se vive bem. Você concorda comigo que eu não estou querendo dizer quem é que mora bem aqui? Quem é que vive bem? Só dizer que se vive. Quem? Quem está morando aqui. Eu não estou especificando, eu não estou determinando o sujeito da ação. Então o C da segunda frase é a mesma coisa do primeiro. Também, eu costumo intimamente chamar de PIS, partícula de indeterminação do sujeito. PIS, partícula ou índice de indeterminação do sujeito. PIS. E aí vem a terceira frase, Lu. Vende-se apartamento. Vê se você concorda comigo que a frase não diz quem pratica a ação de vender. Concorda comigo? Então, muita gente pega essa terceira frase e diz que é a mesma coisa que as duas primeiras, que eu estou indeterminando quem vende. Agora a pergunta é, quando eu falo vende-se apartamento, perceba que a minha intenção não é dizer que alguém vende o apartamento, mas sim dizer que o apartamento é vendido. Nesse caso, eu tenho um foco, que é o apartamento. Amores, na frase vende-se apartamento, como o apartamento é o foco da informação, veja que como ele é vendido, ele pratica ou sofre ação? Ele sofre. Isso é a famosa frase de voz passiva sintética. Esse C é o famoso PA, partícula apassivadora, ou pronome apassivador. Vocês lembram disso? Já estudaram isso? Falarei disso em outro momento mais detalhado. O cara foi assim, ó, eu acho que em algum momento eu vi isso, né, Lu? Mas se você me pergunta, lembrar... Voz passiva sintética. Voz passiva sintética. Ali, galera, ó. CPIS. Ali, ó, vende-se apartamento ao sujeito. Porque ele é vendido e esse C é o famoso PA, partícula passivadora. Qual é a dica que eu dou para vocês, amores? Prestem bastante atenção. Tenta inverter. Precisa-se de ajuda. Eu posso falar que de ajuda é precisada? Não. Vive-se bem aqui, eu posso falar que aqui é bem vivido? Que bem é vivido aqui? Fica legal essa inversão? Agora vem aqui. Vende-se apartamento, eu posso dizer o quê? Que apartamento é vendido. Quando eu falo joga-se búzios, eu estou dizendo quem joga os búzios? Mas eu posso dizer que os búzios são jogados. Não é a mesma coisa que aqui, gente? Sim ou não? Entenderam? Só que aí eu tenho um detalhe. Vocês já viram essa frase aqui em alguns lugares, né? Eu vejo muito em muros de linha de trem, em algumas casas, em algumas bancas de jornal. Só que eu não sei se vocês já pararam para pensar nessa frase. Ainda mais agora que vocês estão vendo a estrutura. Amores, aqui, ó. Vende-se apartamento. Quem é o sujeito? Joga-se Búzios. Quem é o sujeito? Búzios. Se o sujeito é Búzios e Búzios está no... Qual o certo? Jogam-se. Essa frase sempre esteve errada. Em qualquer lugar que você leu, sempre esteve errada. Vê se vocês já passaram. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Vocês já passaram em algum lugar que tivesse essa placa? Aliás, mais do que isso, vocês devem ter visto isso aqui, ó. Em prédios comerciais. Vocês viram isso? Eu vejo muito isso. Aluga-se salas.
Eu estou dizendo quem aluga as salas, mas eu posso inverter e falar o quê? Que salas são alugadas. Quem é o sujeito? Mas salas está no? Qual é o certo? Isso é um erro de concordância que muita gente não percebe. Passa muito despercebido. Então ali, ó, joga-se búzios. Amores, prestem atenção aqui em mim que eu preciso de vocês. Se búzios é sujeito no plural, o certo é, esse C é PA, jogam-se búzios. Então qual é a regra? Presta bastante atenção, olha aqui, depois vocês anotam, olha aqui. Sempre que tiver o PIS, não vai ter sujeito depois. Com PA vai ter sujeito. Por isso, se eu tiver o PIS, sempre o verbo vai estar na terceira pessoa do singular. Agora, se eu tiver PA, o verbo tem que concordar com o sujeito. Entenderam isso? Sim ou não, gente? Sempre o verbo com PA tem que concordar com o sujeito. Beleza? Vou ver isso com mais detalhes quando formos ver vozes verbais na aula de verbos. Tá? Na nossa aula de verbos, eu vou explorar isso com mais detalhes quando virmos vozes verbais. Beleza? Só. Não. Vou te mostrar já. Não, só queria lembrar qual era o próximo slide. Eu botei exatamente o que eu queria. O próximo slide. Show, já foi tudo? Vamos? A gente vai ver, obviamente, até porque é questão certa na prova de vocês, regência. Não sei se vocês lembram de regência, é aspirar no sentido de sugar, aspirar no sentido de almejar, verbos que às vezes têm mais de um sentido e uns vão pedir preposição e outros não. Por exemplo, olha o verbo assistir. Assistiu-se a um bom filme. Assistir está no sentido de quê? De ver. Eu não sei se vocês sabem, mas quem assiste, assiste a, no sentido de ver. Nesse caso, esse C ali, é PIS ou é PA? Ih, danou-se. Vamos para a fase de baixo? Assistiu-se o paciente. Qual o sentido aí? De ajudar, de dar assistência. Assistiu-se o paciente. Ela pergunta, eu estou dizendo quem assistiu o paciente? Mas eu posso dizer que o paciente foi assistido. Não é voz passiva? PA, partícula passivadora. Aqui não pode ser PA. Por quê? Porque se eu boto esse A na preposição, uma regra que é por isso que eu falei que eu vou deixar para a próxima aula e vou falar isso durante muitas outras aulas para vocês. Sujeito sempre rege, lembra disso? Ele manda. Todo termo que começa com preposição, ele não manda em ninguém. Todo termo preposicionado é um termo subordinado, ou seja, um termo regido. Por isso que isso aqui não pode ser sujeito, porque tem preposição antes. Sujeito não começa com preposição. Lembre-se disso. Durante muitas aulas eu vou repetir isso. Sujeito não começa com preposição. Então a pergunta é, quando eu falo assistiu-se a um bom filme, essa frase tem sujeito? Tem. Alguém assistiu, não assistiu? Você sabe quem? Não. Sujeito o quê? Então quem é esse ser? Aqui. PIS. Verbo no singular. Agora vem. Assistiu-se o paciente. Eu estou dizendo quem assistiu o paciente? Não. Quem é o sujeito aqui? O paciente. Porque o paciente foi assistido ali, ó. Exatamente.
Show. Andressa, pegou. Legal. Eu acho que vai ficar mais claro agora nos dois próximos. Vem. Assistiu-se a vários episódios da série. Tem gente que fala assim pra mim, Rian, essa frase tá errada. Vários episódios está no plural. Não tem que concordar? Oi? Não é sujeito, exatamente isso. Porque o sujeito não começa com preposição. Então a pergunta é, assistiu-se a vários filmes, a vários episódios? Tem sujeito essa frase? Porque alguém assistiu, você sabe quem foi? O sujeito é o quê? Indeterminado, esse C, sujeito determinado, esse C é PIS. Agora, olha pra cá. Assistiram-se as pessoas no hospital. Tá certa essa frase no plural? Por quê? Quem é o sujeito? As pessoas? Sujeito, CPA, verbo no plural. Lindo. Vocês mandaram muito bem agora. Muito bem. Muito bem. Pô, Lu, arrasou, cara. André, você tinha estudado isso? Tranquilo? Não? Mas foi maneiro, tranquilo? Mas ó, ainda vou reforçar isso em outro momento, tá? Sujeito indefinido e indeterminado Não existe sujeito indefinido, existe pronome indefinido. Tá? Legal. Excelente tua pergunta, Lu. Lu, se eu chego e falo assim, ó. Alguém bateu a porta. Sujeito. Você sabe quem é? Sujeito o quê? Simples. Tem alguém, o núcleo. O pronome é indefinido, mas tem sujeito. Legal demais isso. Agora se eu falo assim, ó. Repete devagar. De novo. Vou botar duas frases para vocês aqui. Alguém falou de você. Sujeito. Aí olha só que escroto que eu fiz pra você, que você. Aí que barulho na tua cabeça, olha pra cá. Você sabe quem é esse alguém? Por quê? Porque é um pronome indefinido, né? Mas tem sujeito? Qual é o sujeito? Tem núcleo, sujeito simples. Agora olha a diferença, Lu. Ó. Lu, falaram de você. Quem falou? E o sujeito é indeterminado. Outra, Lu. Quem é esse C? PIS ou PA? Sem pressa. Sem pressa. Falou-se de você. Vai, Andressa. Falou-se. Esse C é PIS ou PA? Pergunta. Para ser PA, tem que ter sujeito depois, não tem? Você pode ser sujeito? Não, porque tem preposição. Então o sujeito é o quê? Indeter? Então, se é indeterminado, quem é esse ser? PIS. Esses dois casos são de sujeito indeterminado. Falaram de você e... As duas frases dizem a mesma coisa. Calma.
Foi? Beleza. Tô preocupado com a hora, deixa eu ver. 7h30? Não, dá tranquilo. Mores. Oi? Na verdade, são 4 slides, mas assim, é muita coisa para falar. Porque agora, ó, a gente estava falando de sujeito indeterminado. Por quê? Você não sabe quem é. Mesmo não sabendo quem é, você sabe que existe. Mas você não sabe quem é. O problema é... Ah, gente, ali, ó, põe aquela observação ali que eu esqueci dos sentidos do verbo. Assistir o sentido de ver, verbo transitivo indireto, né? Se quiserem anotar, né? Não sei se vocês querem anotar ou não. Pode seguir? Quer anotar? Esqueci de botar esse detalhezinho do sentido. Foi? Verbos Gente, agora que é a parada. Eu estou o tempo todo falando o que com vocês? Verbo concorda com quem? Desde o primeiro slide de concordância verbal, o verbo concorda com o? E se não tiver sujeito? 6 casos de oração sem sujeito. Pensa comigo. Verbos impessoais são verbos que não têm pessoa, que não têm sujeito. É até meio estranho falar isso, mas a gramática fala que existem 2 elementos essenciais na oração, sujeito e predicado. Como é que sujeito é essencial se existe oração sem sujeito? Os verbos impessoais são verbos que não são conjugados porque não tem ninguém para conjugá-los. Então eles ficam sempre no singular. Primeiro caso são 6. Ser, estar, fazer, haver, passar e ir. Ser, estar, fazer, haver, passar e ir. Esses 6 verbos, sempre que estiverem com a ideia de tempo, eles não variam. Ali, ó. Ser, estar, fazer, haver, passar e ir. Isso gera uma situação muito conhecida que eu acho que vocês já lidaram. Aqui, gente, vê se vocês já ouviram alguém falar. Nossa, fazem anos que eu não vejo. Como é que eu vou falar fazem anos se ninguém pratica a ação de fazer os anos? Ideia de tempo passado, de tempo corrido lá. Há anos não vou a Paris. Muita gente adora falar assim, ó. Já passam das 10. Quem é que passa das 10 para ir para o plural? Perceberam isso? Esses 6 verbos, quando estiverem relacionados à ideia de tempo, ó. Vai para 2 meses que não recebo. Não é vão para 2 meses, é vai para 2 meses. Faz meses. Muita gente erra esse faz meses. Fazem anos, errado. Não pode variar. O verbo sempre fica no singular quando estiver relacionado a esses 6 verbos. Ser, estar, fazer, haver, passar e ir. Beleza, amores? Tranquilo? Esse é um caso. O segundo é o seguinte. Vocês já devem ter ouvido falar que quando nós temos verbos que indicam fenômenos da natureza, nós não temos. Quer ver? Se eu peço para vocês conjugarem o verbo estudar, eu estudo, tu estudas, ele estuda. Verbo beber, eu bebo, tu bebes, ele bebe. Conjuga para mim o verbo chover, eu? Porra, não rola. Ninguém vai falar eu chovo, porque ninguém pratica a ação de chover. Então, quando a gente pega fenômenos da natureza, eles não são conjugados. Então, assim, calma aí, desculpa. Eles não são conjugados. Por quê? Venta muito aqui, trovejou muito nesta manhã, nevou a tarde inteira. Ninguém pratica tais ações, então os verbos ficam no singular, nenhum deles é conjugado, porque nenhum deles tem sujeito. Porém, uma coisa que a gente tem que aprender, fala Andressa,
O maior problema é a gramática ou a interpretação? Interpretação. A Lu já fala assim, puta que ninguém mandou falar isso na hora. Andressinha! Andressinha, agora é a Lu. Lu, me ajuda aí. Vou botar a Lu para interpretar, André, já que ela tem problema com gramática, então ela é sempre vista na interpretação. O pai trovejou com o filho por causa da prova. O que ele fez? Ele jogou trovão no moleque? Fez o quê? Brigou, gritou. Concorda comigo? Trovejar é fenômeno da natureza? Ali, não. Essa que é a questão. Às vezes a gente bate o olho, lembra da regra, não interpreta no contexto. Quem é o sujeito aqui, gente? O pai. Entenderam isso? Tem que tomar muito cuidado. Assinale a alternativa em que há erro de concordância. Aí tem gente precoce que nem lê a frase até o fim. Ih, parou aqui, ó. Choveram. Chover é fenômeno da natureza, não pode variar. Tá errado. Tá ou não tá? Choveram? Quer dizer que as cartas caíram do céu com a chuva? Ou chegaram em grande quantidade? Entenderam? Às vezes a decoreba prejudica demais a nossa interpretação. Porque a gente decora a regra e trava na leitura. Porque bate o olho numa situação e fala, ih, aqui tá errado. O Rian falou que o verbo com fenômeno da natureza é verbo impessoal e não varia. De novo, quando o verbo que indica fenômeno, quando surge um verbo que indica fenômeno da natureza, ele sempre estará no singular. Só vai para o plural se ele estiver em linguagem figurada, com outro sentido no contexto. Perceberam? Aí ele não terá, aqui no sujeito, nesse caso, por que variou? Porque o sujeito é quem? Cartas. Perceberam? Então, inclusive eu botaria assim, ó. Atenção ao sentido figurado. Beleza? Destaca lá. Atenção ao sentido figurado. Linguagem fala sobre isso, né? Quando você assume ações que não são relacionadas de fato ao... Nos dois aqui eu tenho metáfora, nas duas. Mas você está falando de qual? Não, se bobear você está falando de alguma que tem até relação, mas não são exatamente essa.
Queridas, eu acho que esse daqui é um dos mais conhecidos. Também vejo como uma questão certa na prova de vocês. Inclusive, Luela, é aquele tipo de questão que trata vários assuntos num só, né? Questão de concordância, na verdade, são vários assuntos num só, apesar do nome ser concordância, né? Mas dá pra pegar várias situações. Haver com sentido de existir. Gente, isso aqui eu acho muito legal. Ao mesmo tempo, eu acho muito fácil, mas tem que ter atenção, porque às vezes embaralha a vista. Olha ali o que eu acabei de fazer. Eu acho que é uma questão mais de embaralhar a vista. Ali vocês depois vão me ajudar a botar certo e errado. Tá? Beleza? Quando o verbo haver tiver sentido de existir, o verbo haver não terá sujeito. Amores, uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego. Entrevista de emprego de professor, não sei se vocês sabem como é que funciona. Você é entrevistado, pergunta do teu currículo, pergunta das tuas habilidades e tal. E, obviamente, existe o que a gente chama de prova de aula. Você tem que dar aula para coordenação, para dono de colégio, enfim. Beleza. E aí um colégio criou o seguinte método de avaliação. Eles te davam uma folhinha de exercício para você preparar uma aula em cima da folhinha. Você tinha que corrigir a folhinha de exercício como se estivesse fazendo uma revisão com os alunos. E eu levei a folhinha para casa e tal. Aí quando eu cheguei para fazer a entrevista, eu cheguei cedo e o candidato anterior chegou atrasado. Ou seja, eu fiquei um tempão esperando o cara que chegou atrasado acabar de fazer e eu que cheguei cedo também. Fiquei lá, aguardando. E aí me deixaram numa sala de professores, gente, estou falando de muito tempo, tá? Celular é uma coisa não é que não existia, mas não era... Até tinha celular, mas internet já era outra história, né? Era aquele celular que o joguinho era da cobrinha. Mas assim, por que eu estou falando isso? Porque me botaram numa sala de professores que tinha um dicionário. Você não vai entrar hoje em nenhuma sala de professores com dicionário. Não existe nenhuma. Porque dicionário é uma coisa já praticamente extinta, porque você pega tudo na internet. E aí, tinha uma questão lá do verbo haver com sentido de existir. Pegaram um texto de Camões e perguntavam qual era o sentido do verbo haver, quem era o sujeito, era essa situação. Aí o que eu fiz? Pô, vou dar uma incrementada aqui. Porque o que acontece? O verbo haver tem muitos sentidos. Aí eu falei, vou dar outros exemplos de sentidos do verbo haver, vou acrescentar, fazer um acréscimo de informação. Só que eu me assustei porque eu não tinha noção de quantos sentidos. A gente tem mais de 20 sentidos. Eu não tinha noção disso. O verbo haver tem mais de 20 sentidos, possibilidade de sentido ali. Eu falei, caraca, que absurdo. Um deles até me assustou, que era assim, ó. Houveram-se bem os candidatos, saíram-se bem, deram-se bem. Sujeito, os candidatos saíram-se bem. Eu vi aquilo a primeira vez e fiquei, cara, tô falando, gente, de 15 anos atrás, tá? 16 por aí. Quando eu vi, eu falei, caraca, e fui e acrescentei. Consegui um emprego, não sei se foi por causa desse exemplo, mas botei lá bonito. Mas por que eu tô falando isso? Especificamente, um dos sentidos estava lá. Haver igual existir. Então a regra é, me ajuda aqui, ó. Havia pouca gente no ponto de ônibus. Eu posso tirar o havia e botar existia? Posso ou não posso? Posso. O sentido é o mesmo. Então já posso afirmar que se o haver tem sentido de existir, esse verbo haver não tem sujeito. Então tem um caso aqui de oração. Deixa eu botar a caneta preta aqui, melhor. Eu tenho um caso aqui de... Preta boa, aqui. Oração sem sujeito. Beleza? Nesse caso, gente, pouca gente é o complemento do verbo, é o objeto direto. O que havia? Pouca gente. Era coisa que havia. Certo? Agora para e pensa. Quando eu tiro o havia e ponho existia, olha a minha pergunta. Vocês podem me ajudar a conjugar o verbo existir no presente? Eu? Tu? Ele? O verbo existir tem sujeito? Vocês acabaram de conjugar, tem. Eu, tu, ele. O verbo haver com sentido de existir é um verbo que fala. Não tem sujeito, é impessoal. Agora, o verbo existir sempre vai ter sujeito. Sempre vai ter sujeito. Então a pergunta é, existia pouca gente no ponto de ônibus? Sujeito.
Pouca gente. Pouca gente existia, que está fora da ordem. Pouca gente existia no ponto de ônibus. O problema é que, normalmente, o haver, como não tem sujeito, não tem ninguém na frente dele. Quando você tira o haver e põe existia, a gente mal acostumado a ver sujeito sempre na frente, vai esquecer que o sujeito aqui está depois. Que o mesmo termo que era complemento do haver é sujeito do existir. Entenderam? Mais ou menos. Fala, Andressa. Entendeu, Lu? Tua cara não me satisfez, Lu. Tua cara foi muito assim, ó. Bolada. Quer que eu repita alguma coisa? Não entendeu mesmo? Vamos no segundo exemplo para ver? Havia mulheres. Tá certa essa frase? Havia mulheres ou haviam mulheres? Vou repetir a pergunta. Essa frase está certa? Por quê? Haver não está com sentido de existir? Se o haver está com sentido de existir, é um verbo o quê? Verbo impessoal é verbo invariável. Tem que estar sempre no singular. Certo? Então vou botar aqui, ó. Oração sem sujeito. Mulheres vai ser o objeto direto, o complemento do verbo agora. Se eu tiro existir, e aí que é o detalhe, Lu. É tão automático. Me ajudem aí. É tão automático, no lugar da havia, botarem existia. Porque está no singular, põe no singular. Só que quem vai ser o sujeito? Então é existia. Esse é o problema na hora de converter do haver para o existir. Ninguém vai concordar com o sujeito, que no caso é mulheres. Esse é o problema maior dessa questão. Beleza? Clariolo? Show, Andressa. Tranquilo mesmo. Show de bola. Deve haver pouca gente no evento. Tem sujeito a primeira frase? Não, porque haver está com sentido de existir. Deve existir pouca gente no evento. Tem sujeito? Quem é o sujeito? Pouca gente. Legal. Posso fazer um teste com vocês? Me ajuda aqui, ó. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Deve haver mulheres. Como é que ficaria embaixo? Devem existir mulheres. Baseado nisso, que preciso de você. Flexiona é o deve. Aí quem flexiona é o verbo auxiliar, deve. Que é exatamente o que eu quero ver aqui com vocês. Ó. Tudo bem. Lembra que eu falei que tinha muita coisa para falar? Mas tá acabando, tá acabando. A aula acaba 8h15, vou liberar vocês mais cedo. 8h13 eu tô... Sacanagem, sacanagem. Andressa agora deu... Calma. Oi? Esses 3 minutos não vai fazer nada. Praticamente, né? Devem haver alunos em sala, certo ou errado? Haver está com sentido de? Se está com sentido de existir, tem sujeito? Não. Então pode ir para o plural? Devem existir alunos em sala, certo ou errado? Certo. Quem é o sujeito? Se alunos está no... Qual certo? Deve haver alunos em sala, certo ou errado? Certo. Tem sujeito? Não. Então fica no singular. Deve existir alunos em sala, certo ou errado? Por quê? Quem é o sujeito? Alunos devem existir? Alunos? Aí vem a merda. Há de haver, cara, são 2 verbos haver em sequência. Lembra que eu falei hoje sobre mesóclise? Entregar-te-ei.
O que eu vou contar aqui rápido, eu vou dar detalhes em colocação pronominal. Lu, gosta de futebol? Qual é o teu time? Então não pode ser médio. Tem que amar. No meio do hino tem Flamengo sempre eu hei de ser. Você nunca se ligou que Flamengo eu serei? Hei de ser quer dizer que Flamengo eu serei. Entregar-te-ei quer dizer que eu hei de te entregar. Esse ei do entregarei, o T vem pra cá. Entregar-te-ei. Sabia disso? Ele há de falar a verdade. Ele falar... Ih, vai ficar difícil essa. Calma aí. Vou dar um exemplo mais simples. Nós hemos de te levar, levar-te-emos. Eu hei, tu hás, ele há. Nós hemos ou havemos, vós eis ou haveis, eles hão. Hemos ou havemos, é. E eles hão? Eles hão de estudar. Eles estudarão. Aqui. Há de haver alunos em sala. Certo ou errado? Me ajuda. Haverá. Haverá alunos, tá certo? Porque o haver está com sentido de? Então tem sujeito? Então, certo. Agora, há de existir alunos, tá certo? Quem é o sujeito? Então, alunos existe. Então, qual é o certo? Hão de existir. Hão de haver alunos. Haverão alunos? Não, não tem sujeito. Então, haver, igual aqui, ó. E aqui, hão de existir? Alunos existe. Que foi? Tá assustado com aquilo ali? Eu vou dar isso com mais detalhes na aula de mesóclise. No caso, colocação pronominal, né? Como é que é? Cara de pau, cara. Tá falando o quê? No quadro lá? Bandida. Andressa também fotografou, mãe? Vai nem copiar? Não, fotografa. Pelo menos fotografa. Pelo menos fotografa. Oi? Vocês podem assistir quando chegar em casa? Pode. Sabia não? Fica gravado. Mas só tem Não dá pra colocar com isso, não. Aquele momento que a pessoa fala assim, até gostei da tua aula, mas 2 vezes dá não. Não dá, porque pra fechar o cronograma... Tô brincando. Mas a Andressa não dorme, a Andressa é... Né, Andressa? A Andressa fica sem dormir. Gostaria. Faz isso não? Ai! Lembra que eu falei que eu tava na merda? Esqueci desse detalhe. Estou de férias. Concurso público é a parte. Sou professor de colégio. Dou aula. Enem foi domingo. Então, o que mamãe fez? Filho, vem aqui almoçar, não sei o quê. Fazer um almocinho pra vocês. Sabe o que era o almocinho dela? A feijoada. Gente, como é que eu voltei pra casa? Eu sei que eu acordei de madrugada, era 4 da manhã, já me sentindo mal. Eu falei, cara, parei, tomei um chá lá que ela inventa lá, um chá louco dela, melhorei, mas cara, não dormi mais. 4 horas da manhã até agora. Até agora. Não tem como. Não, tô dando aula, pô, já te falei isso. Ah, ainda vai ter que 15h20. Aqui, ó. Posso seguir? Último slide. Mas são 3 casos. 3 casos rápidos. Mas o último vai nos dar dor de cabeça. Não pesada, mas que vai fugir a uma situação. Amores, de novo. Verbo impessoal. Quer dizer o quê? Que não tem sujeito. Se não tem sujeito, varia? Não. Tudo fica no singular. Amores, 2 expressões. Chega de, basta de. No sentido de que basta, acabou. Chega de promessas, basta de histórias.
Ideia de que acabou, chega de, basta disso, chega disso, chega de saudade, tudo isso oração sem sujeito, beleza? Vocês lembram do primeiro caso? Lembra nem mais meu nome, né, Lu? Lembra do primeiro caso? 6 verbos, 10 de tempo. Ser, estar, fazer, haver, passar e ir. Quais são os 3 primeiros? Ser, estar, fazer. Ser, estar, fazer. São os 3 primeiros. Eles se repetem aqui, ó. Fenômenos climáticos. Ó, está quente aqui. Quem é o sujeito da frase? Ah, é quente aqui. Quem é o sujeito? Faz frio nesta sala. Alguém pratica a ação de fazer frio? Não. Então, sempre que é relacionado a fenômeno climático, gente, pensa, ninguém pratica a ação de fenômeno climático. É frio, está quente, faz calor, ninguém pratica essas ações, orações sem sujeitos, verbos impessoais, sempre no singular. Aí que vem o problema. Por quê? Desde que eu estou falando de verbos impessoais, eu estou falando que o verbo tem que ficar no singular. Não tem quem o conjugue. Mas toda regra tem sua exceção. Que é o que irrita no português, né? As exceções à regra. Concorda não, Lu? Aqui, ó. Mores, me ajuda aí. Que horas são? Não, eu quero uma resposta bonita. Que horas são? Percebeu que você está falando são 20 horas? Por que são e não é? É no automático. Você responde porque eu perguntei que horas são e você vai falar são. Mas já percebeu que vocês provavelmente passaram por essa situação? Que horas são? Aí você nem olhou o relógio. São... Nem olhou. São 1h30. Sempre que tiver relacionada a ideia de data, hora e distância, o verbo ser não tem sujeito, mas ele vai concordar com os numerais a que se referirem. Então, é 1 hora, são 2 horas, são 3, são 4. Que dia é hoje? Hoje é 1º de janeiro. Hoje é 1º de outubro. Hoje são 2, hoje são 3, hoje são 4. Beleza? Ou, se você quiser botar a palavra dia, vai concordar com dia. Que dia é hoje? É dia, aí vai concordar com dia. É dia 10. Ou são 10. É 10. Se alguém perguntar que dia é hoje, e você pode responder é 10 porque você deixa implícito a palavra dia. Da mesma forma que horas são. São. Aí você vai botar. Beleza? Distância. Ah, distância tem um detalhezinho que tem mais a ver com matemática do que com português. Amores, 1,8 quilômetro, 1,8 quilômetros. 1,8 quilômetro, 1,8 quilômetros. Vamos dar. 1,8 milhão, 1,8 milhões. Eu tenho essa dúvida com vezes. Oi? Eu tenho essa dúvida com vezes. Qual é o numeral inteiro, gente? Falei que é mais matemática que português. Dói ouvir 1,8 milhão. Porque o último número que a gente fala é 8. Mas o inteiro é 1. 1 milhão e 800 mil. 1,8 milhão. Incomoda porque vem depois do 8. Mas tem que se preocupar com o inteiro. Então, qual é a distância daqui até lá? É 1,8 quilômetro. Muita gente fala 1,8 quilômetros. Quando na verdade é 1 quilômetro e 800 metros. Tá? Então tem que... Também vale? Oi? Para vezes também vale? Eu não consigo visualizar qual é o contexto. Qual é? Esse número é Ah, entendi. 1,8 maior do que o outro. A inflação está 1,8 vezes, né, maior, né? Esse ano, entendi. Numeral inteiro. Concorda com o inteiro. Sempre com o inteiro. Beleza? Sempre que nós virmos uma situação em que a gente está usando vezes, milhão. Se você perceber, aí, ô Lu, por exemplo, milhão usei numeral. Ali eu usei aqui numeral. Aqui substantivo, dia, ó, né? Mas não é a mesma regra, só para dizer que é questão de concordância. Entendeu? Tranquilo, amores?
Eu tenho 15 minutos para tirar dúvidas de vocês. Ou então, se vocês não tiverem, a gente encerra aqui. Tranquilo? Beleza? Sobreviveram, queridas? Meus amores, semana que vem estaremos juntos novamente. É mais uma aula até 8h15, ou seja, são 4 horas de aula. E eu também vou trazer provavelmente vai ser aula de verbos, tá? Porque é uma aula também realmente longa e que provavelmente vai ser interessante usar essa aula para quê? Para eu entrar em PA, passiva, voz passiva, Lu. Para já emendar na aula seguinte para não perder o fio da meada de PA e PIS, tá bom? E obviamente falando de tempos verbais, de conjugações, tá bom? Meus amores, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, tranquilo? Pessoal de casa, obrigado pela companhia. Tudo de bom. Semana que vem estaremos de volta com muito mais conteúdo de língua portuguesa, tá bom? Beijo, até a próxima.